Não preciso nem falar o tanto que os padrões estéticos afetam especialmente as mulheres. Tenho certeza que você já passou por isso, que você já se comparou com alguém, que alguém já falou alguma coisa que você não perguntou sobre o seu corpo ou a sua aparência, e o tanto que isso às vezes faz com que a gente se sinta inadequada ou insuficiente. Pois esse é o tema desse episódio de Um Papo Beleza, podcast de Granado Farmácias. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vânia Goy e no episódio de hoje vou receber duas especialistas no assunto que tenho certeza que têm histórias para contar, inspirar a gente e que são porta-vozes desse tema nas redes sociais. Depois a gente vai achar os arrobas da Mari Lima, que tem mais de 90 mil seguidores no Instagram e fala sobre moda e beleza plus size. Bem-vinda, Mari. Obrigada. E a Fabiola Oliveira, que é muçulmana e fala sobre essa perspectiva decolonial, inclusive nas redes sociais. Falei tudo certo? Sim, falou. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vou começar do começo. Eu sei que, em geral, todo mundo, em alguma medida, se sente inadequado ou em algum momento se compara ou vê que não atende a tal padrão de beleza, mas queria saber de vocês quando isso aconteceu pela primeira vez ou quando isso gerou um insight. Então, eu acho que na adolescência, né? Na adolescência, que a gente tem Você tem que se encaixar em algum lugar e aí, né? Que a gente tá buscando aprovação, que a gente tá buscando socializar e ter nosso grupinho, se encaixar, né? Mesmo. Eu acho que eu, particularmente, até ali meus 5 aninhos, eu nem sabia que eu era uma criança diferente das outras, que eu era mais gordinha e tal. Eu acho que isso veio a partir da minha adolescência ser um problema, assim, visto como um problema, porque eu queria ser como as outras meninas. Então, acho que na adolescência foi que começou tudo isso. E pra você, Fabiola? Sim, também, assim, eu acho que na infância até eu tive uma percepção de que, olha, eu sou maior que todos, né? Hoje eu tenho 1,80 m, então, assim, eu sou alta, né? E eu era muito magra. Então, eu sempre via, assim, alguma coisa, opa, já não sou aquela menina, porque antes era fila, né? Então, eu sempre sou a última. Então, isso era muito nítido pra mim, desde a infância. Mas na adolescência veio aquelas questões, né? De, nossa, meu corpo já não tá, assim, não é aquele corpo que as pessoas aceitam, eu sou muito magra e muito alta, ou até mesmo a questão com o cabelo também, né? Então, meu cabelo sempre foi muito volumoso, né? Então, aquela questão de, olha, sempre tem que estar preso, porque cabelo armado, né? Então, rebelde. Tem toda isso, tem toda aquela questão que cabelo com muito volume não era tão aceitável, né? Então, vamos deixar preso para que a gente não tenha problemas, né? Então, assim, as meninas cacheadas, crespas, né? Sempre com o cabelo muito preso, o meu cabelo sempre foi liso, mas era aquele liso armado, sabe? Sim, aquele liso que não tem uma definição. E até eu descobri que isso era parte da minha genética, que a minha mãe é assim, as minhas tias. Também eu sempre achava que era algo errado, que eu não tava ali encaixada. Especialmente quando tem uma moda envolvida, porque acho que no fim dos anos 90, que talvez quando a gente era adolescente, anos 2000... tinha uma moda do cabelo chapado, né? Tanto que a gente viu esse revival depois dos cachos e do volume como uma resposta também eu fazia a isso, chapinha, né? só aqui, assim. Sim, só na franja, prendi né? o cabelo de no meio, só uma franja aqui, assim, e a linda e bela. Sim. E que situações vocês enfrentam no dia a dia que deixam claro que existe essa imposição de padrão, mesmo nos tempos de hoje, que acho nunca foi tão discutido e a gente nunca teve tantas porta-vozes, especialmente por causa das redes sociais, falando sobre esse assunto e tentando ajudar a gente a quebrar tabus e percepções mais conservadoras, né? No dia a dia, eu acho que, nossa, tem tantas coisas, assim. Até, por exemplo, aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é um padrão estético. Pus especialmente pra vir pra cá. Você pôs unhas postiças pra vir. Pra vir pra cá. Porque, em geral, a gente acha que tem que estar com a unha feita, exatamente, né? Porque a unha que não tá feita é sinônimo de descuido, de relaxo. Então, tem que estar... as unhas grandes é sinônimo de feminilidade, né? Pintadas, bem cuidadas. Exato. A mão, né? Até os anéis, os adornos. Então, tudo. Isso aqui, ó. Exato. Isso aqui não é meu, pintadas? tá, gente? Tem um apliquinho aí? Eu uso mega. O mais importante disso tudo, que eu acho que depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso, não é o que a gente faz pra, enfim, se sentir melhor ou pra ficar com mais autoestima. Mas o mais importante é a gente saber que sem isso aqui, eu sou a mesma pessoa. Exatamente. Né? Sim, sim. Mas em tudo, gente, em tudo, assim, até do jeito que a gente se veste.
Eu vou me vestir assim porque as pessoas vão me receber melhor assim, se eu estiver bem vestida. Sim. Você entende? Então, é uma questão social, enfim, de vários âmbitos, assim. Sim, e essa questão da unha pintada, pintadas entre muito parênteses também, Sim. né? Porque dependendo de como a unha está pintada e o tamanho dela, Já quer também dizer é alguma assim, coisa. né? Exatamente. Então a mulher, ela sempre tá ali no alvo, né? E eu, como eu uso lenço, né? Por conta da minha religião e tal, então se eu me arrumo um pouco mais, olha que louco, né? Se eu realmente pinto as unhas, já passo uma maquiagem e tal, isso eu vejo como um cuidado pra mim, as pessoas já falam, mas peraí, você usa o lenço, ou seja, aquele mito da mulher que usa o lenço e que ela não pode também se cuidar, ou seja, como que é seu cabelo, você vai no salão, ou seja, como se fosse ela não cuida, gente, porque ela cobre, mas eu faço pra mim, né? Então, assim, tem toda aquela coisa do outro, eu vou fazer para o outro, né? Eu vou, Sim, sei lá. o Então, estereótipo, né? esses padrões que a gente sempre está nessa pressão, né, social, que a gente acaba assim, Todo dia. será que eu gosto mesmo de Sim, usar ali um salto e tá com a unha pintada todo dia, assim? Não, será isso, mesmo? isso Né? que ela falou falou tudo. Isso aqui sou eu. Sabe? Isso aqui sou eu, não deixo de ser. Eu Exato. gosto, eu não tô fazendo porque é uma pressão estética. É uma pressão estética? É. Mas eu adoro. Não, acho que tem uma coisa que a gente não tá Sim. livre de Sim. atender a padrões. Mas quando a gente começa a olhar pra isso com consciência, e aí você consegue entender o quanto isso tem conforto pessoal, pra você é que muda, né? Sim. Então, às vezes tem gente que ama ter unha e a unha colorida e darará. O importante é que se você. Então, Não, divirta-se. se eu viesse mas, aqui né? pra cá sem delineado, gente, não seria eu. Entendeu? Entendi. Já faz parte da minha personalidade, de quem eu sou. Então eu faço isso todos os dias pra vir pra cá, eu não ia fazer, né? Agora, a gente tá falando de um lugar de mais maturidade, né? Sim. De autoconhecimento e de entendimento de personalidade. Mas quando que a pressão estética afetou a forma como vocês se enxergavam, talvez antes de conseguir encarar esse lugar com mais segurança? Eu acho assim, por exemplo, no meu caso, que sempre fui. Tem pessoas que engordaram a partir de uma fase, né? Da vida. Eu só nasci magrinha. Depois já fui uma bebê gordinha, uma criança gordinha, uma adolescente, agora adulta. Então, pra mim, desde sempre, né? Tipo, até mesmo na parte de encontrar roupa, que já era uma pressão, assim. Seja, já não tinha como se vestir como as minhas amigas, entende? Eu lembro que eu ia em lojas que era tamanho único. Aí como que eu vou, como que o meu corpo é diferente da minha amiga? Como que eu vou entrar na mesma peça que ela entra? E eu me obrigava. Eu entrava nessas lojas e como posso dizer assim, o desejo de aceitação era tanto, não minha aceitação, a aceitação do outro. Sim. Era tanto que eu entrava, rodava o shopping com a minha mãe. E eu entrava lá nessa loja e eu esticava a peça tanto até ela caber. Pra se sentir... Pra me sentir pertencente. Então a pressão é assim, muito presente desde cedo. O tempo todo, né? Sim, pra mim eu acho que foi assim, na adolescência e na fase de agora já sair da adolescência, sou uma mulher adulta, né? Também aquela coisa de, será que é pra cá ou pra lá? Que padrões que eu tô atendendo, né? Eu já saí daquela adolescência, eu já não sou mais adolescente, então vamos nos tornar uma mulher adulta, mas não tão adulta assim, porque você ainda é jovem, né? É meio doido, assim, essa coisa da idade, transição, da né? transição pra mulher, né? Então a gente fica muito assim, será que esse cabelo é adequado? Será que... E aí eu digo que quando eu comecei a usar o lenço, né? Que eu comecei a partir da fase adulta mesmo, né? Quando eu tinha 24 anos, mais ou menos, eu comecei a usar o lenço. E aí eu acho que foi libertador, assim, pra mim. Porque é algo que tudo que eu fazia pra mim. Eu não ia realmente, de fato, mostrar aquilo, né? Então, um dia eu me libertei da escova, da chapinha, onde eu pude conhecer as tonalidades de cabelo. Porque eu falo, se der alguma coisa errada, vai dar pra mim, só eu que tô vendo, sabe? Algo assim, ou pra compartilhar com as minhas amigas. Então foi algo que, assim, foi muito, muito legal. Porque o lenço, né, existe várias perspectivas aí. Uma das perspectivas que eu amo é tirar essa expectativa que a sociedade tem em cima das mulheres. Então, assim, eu não precisei mais
atender performar, aqueles... né? Exatamente, né? Então, assim, então como eu me cubro, então, ok, a minha perna, eu não tô depilando, ok, sabe? Essa coisa de se sentir mais... E as pessoas sempre falam, nossa, mas né, o lenço não me traz essa coisa de liberdade, né? E a gente tem uma concepção de liberdade muito doida, por isso que eu trago o assunto de decolonizar o olhar, né? E a gente vai decolonizar a moda também, porque a gente sempre tá seguindo uma moda que não é da nossa cultura, não são as nossas tendências, as nossas brasilidades, muitas vezes. A gente pega da gringa, a gente tem um olhar muito eurocêntrico, né? Então, um corte de cabelo das meninas lá do TikTok e da Europa. Ai, vamos usar, né? E ainda, por mais que a gente tá trazendo, enaltecendo, né? Por exemplo, existe educação afrocentrada hoje, existe toda essa coisa, né? De trazer mesmo afro-indígena e tal, trazer quem somos nós, né? E aí a gente tá falando num lugar privilegiado também, né? Eu, principalmente. Então, é legal a gente entender nós enquanto nós daqui, né? O que é bonito pra nós e o que isso foi exportado pra gente pensar que é bonito, né? Então, todo mundo me olha e fala, mas né, você não tem liberdade, né? Mas peraí, o que é liberdade, né? Em todo, assim. Mas eu acho muito interessante você falar do uso do lenço como um momento libertador e não o contrário, quando todo mundo às vezes ficou prestando atenção em você ou questionando. Muito diferente do que acho que talvez as pessoas imaginem mesmo, que né? pra gente parece que você estar com o lenço seria algo ruim pra você, ou de se esconder, algo do tipo, né? Porque a gente não conhece, né? Claro, existem várias camadas também, né? Então, eu sempre friso, né, que eu decidi, eu pude escolher. Então, pra mim, sim, é libertador. E pra muitas muçulmanas, existe essa escolha, né? Então, isso vai sempre de acordo, né? Você escolheu estar com as unhas pintadas, né? Embora seja uma escolha que alguém pré-concebeu ali, né? Já existia na sociedade quando as mulheres muçulmanas da mesma forma, né? Elas entendem o mundo da maneira que foi apresentada para elas, né? Então, é muito... E também tem muitos estereótipos, né? Que a gente sempre pensa numa mulher de lenço não com nenhuma liberdade, né? Por conta de várias imagens, né? Sobrecarregadas, negativas, né? Do lenço. Sempre ou é muito num lugar, um símbolo de opressão, de fato, ou esse símbolo, você é religiosa e você não pode fazer mais nada da sua vida, assim. Como você falou, se eu tô de lenço, eu não posso estar maquiada. Exato, tem muito estereótipo, né, em cima, né? E a gente não conhece, então a gente acaba deduzindo algumas coisas. E Mari, quando rolou pra você esse momento libertador de entender seu corpo, entender que você podia ser feliz com ele, até isso virar, de fato, um trabalho, assim? Até chegar, né, virar o trabalho, a rede social foi, assim, primordial. Por que eu falo primordial? Porque eu sempre estive num grupo de amigas onde eu era a única menina gorda. Então, eu era o diferencial ali da minha turma, né? Então, na minha adolescência, na faculdade, então eu não tinha muito como trocar. E na rede social eu encontrei meninas que passam e passavam, e hoje, assim, é uma evolução. Desde quando eu comecei na internet até hoje que sou mãe, tudo, elas acompanharem e ver que a gente se identifica em cada fase da vida. Assim, tem muitas coisas que em comum, que eu começo a falar, elas falam, nossa, é igualzinho. Igualzinho, a dificuldade de encontrar roupa, de ser julgada, de um carinha querer ficar com você escondido. Então, assim, são muitas questões. Então, eu tinha muita neura com os meus braços. Eu sempre achei os meus braços desproporcional. Olha isso, até... Quando a gente fala em voz alta, você vê o peso que tem as coisas, né? E comigo mesma. Ai, gente... Eu vou emocionar. Pode emocionar. Os meus braços carregam a carga genética da minha avó. Hoje eu não tenho mais a minha avó. Mas, enfim, eu achava eu achava que era muito grande e eu não aceitava. Então, eu queria cobrir. Por isso que quando você falou do lenço, pra mim, eu usava lenço, por exemplo, num casamento. Eu colocava o lenço aqui, assim. Então, eu virei uma expert em esconder o braço. Então, eu usava sobreposição, roupa por baixo, encharpe, sabe? Por cima. Pra esconder, pra minimizar, pra tentar, de alguma forma, não chamar a atenção. E aí, assim, a rede social me aproximou de meninas com a mesma vivência que eu.
E eu comecei a perceber que as coisas não aconteciam só comigo, que era um problema, era algo que atingia outras pessoas também. E eu meio que não me obriguei, mas eu me vi na responsabilidade de mostrar que é possível. E isso se tornou uma missão pra mim. Desde o primeiro vídeo que eu fiz, mostrando os vestidos que eu, demorava muito tempo pra encontrar, até essa minha aceitação com o meu corpo. Primeiro começou com os meus braços, mas com o meu corpo um todo. Então, compartilhando e trocando isso com elas através do Instagram, do Facebook, tudo, foi libertador pra mim, sim, foi essencial para que realmente isso fosse um processo genuíno, algo verdadeiro. Até assim, um momento que você vê que tem coisas muito mais importantes pra gente se preocupar do que com a nossa aparência física. Né? Então, principalmente assim, depois da minha gestação. Até a minha gestação eu ainda tinha algumas coisas que eu encanava. Minha barriga, ainda um pouco meu braço. Depois da minha gestação, que eu quase morri no parto, né? Que eu falei, não. O meu corpo gordo foi capaz de gerar uma criança. Eu gerei uma criança com 155 quilos. Eu tenho muito mais para me preocupar do que com a minha estética. Eu tenho que me preocupar em estar bem, para cuidar da minha filha, para aproveitar os momentos com ela. Não em se eu vou estar bonita. Adequada. Né? Atendendo à expectativa de alguém. Inclusive até na gestação. Na gestação, uma das minhas preocupações era se eu ia ter barriga de grávida. Você entende? Até a pressão estética, ela tá tão intrínseca dentro da gente que até quando você pega uma revista de gestante, tem um padrão de barriga. Sem estria, aquela pessoa magra, só a barriga. Sim, né? E depois que a gente ganha neném, tem aquela expectativa e aquela pressão de em quanto tempo você vai conseguir voltar ao seu corpo, gente. Como que a gente faz isso com uma mulher que tá passando pelo puerpério, sabe, assim? Então eu tinha tantas outras coisas pra me preocupar, se eu ia ter uma gestação tranquila, se eu ia ter um parto legal, e eu tava me preocupando se a minha barriga ia aparecer. Sim, aí tem mais essa, se as pessoas iam confundir físico. se eu era só uma pessoa gorda ou se ia parecer que eu estava grávida. Então, trocar isso também na internet, nas redes sociais, foi muito importante pra mim. Acho que essa é a melhor parte das redes, né? Quando ela deixa de ser um lugar de comparação para ser um lugar que você cria uma comunidade de acolhimento. Exatamente, um apoio, né? Sim. Aí você acaba se vendo ali. Olha, tem alguém passando por a mesma coisa, né? Então eu não tô doida, eu não tô louca, né? Acontece isso mesmo, isso é uma dor minha e de outras também. Então acho que as redes traz isso. E aí quando você, né, falando sobre ser mãe, né? Aí eu ia falar que você também é professora, você é mãe e também uma comunicadora nas redes sociais sobre o assunto. Exatamente. Aí você passa um portal, né? O portal materno, e aí você encontra todas aquelas expectativas que te colocavam quando não mãe, né? Quando não mãe, a partir do momento que você é mãe, são mais, assim, mais carga ainda. É como se virasse uma chavinha, né? Exatamente. Tem mais expectativas de você ser uma mãe perfeita, uma mãe que dá a melhor educação. Você é menos mãe porque você não amamentou. Aí vem várias coisas. E você observa que você não sai disso, né? Então, é mais uma carga mesmo, mas no sentido de, obviamente, né, da maternidade, mas no sentido também daquela mãe, como que ela vai ser? Vai voltar pro trabalho ou vai ficar só com as crianças? O só com as crianças é demais, né? Então, existe sim. E aí você olhar para uma outra nas redes sociais que tá falando sobre isso abertamente e não romantizando, né? Sim. Quebrando realmente aquela coisa romântica, né? Que a revista sempre mostrou, uma amamentação incrível, da mãe sempre rindo, né? E com aquela postura, né? Aquela coisa toda. O seio, nossa, tudo lindo, assim. Tudo lindo, sabe? Ela magra já, com recém-nascida. Às vezes o bebê tá ali também super, né? Se comunicando ali com aquela mãe. E realmente é dessa forma. Então, quando tá trazendo a maternidade real, assim, eu falo, gente, é isso. Tanto que eu coloquei no meu, né, na bio, amor e caos. Porque aqui você encontra muito amor, porque a gente tem amor no caos também, sabe? E que a gente também tem que ressignificar isso. O caos tá ali, mas a gente tá conseguindo ali se amar e se entender e criar os vínculos, né, naquele caos que é realmente a maternidade, né, e vai vindo vários desafios, né, e
E é isso, né? Eu acho Mas, que... Fabíola, você está falando de temas que as duas, falando não só de pressão estética, Sim. mas também de maternidade, são temas muito feministas. E o seu perfil é o perfil de uma mulher muçulmana que vive no Brasil, feminista, o que pode soar contraditório para algumas pessoas, né? Sim, todo mundo, assim, existe uma invalidação muito grande, né, de eu ser muçulmana brasileira, né, porque como assim você tá aqui no meu país, sendo que eu sou daqui, né, eu sou brasileira, né, e aí se a gente revirar um pouquinho a nossa história, a gente entende que o Islã, os muçulmanos já estavam aqui desde a época do século XIX, da colonização, que foram muçulmanos escravizados. Então tem toda a história que as pessoas mal conhecem, né? Que são os malês. E eu trago isso e as pessoas, tá, porque parece que é uma religião só de lá. E quando todas as religiões, na verdade, são de lá. E a gente, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas ela não é digna de estar aqui, né? E vem todas as outras questões, né? Então existe uma invalidação muito grande. E aí, a partir do momento que eu falo, olha, sou brasileira, então eu tô comunicando com as questões sociais, tô comunicando com a minha sociedade, e pra minha sociedade eu preciso, sim, me considerar feminista, eu preciso sim, né, pedir por esses direitos, né, então assim, não invalida, né, a minha luta pelo fato de eu ser muçulmana, pelo fato de, né, da religião ser a minoria aqui, né, então eu percebo que existe muito essa invalidação, assim, por conta de muitos sistemas, né, de governos de outros países que as pessoas não entendem. Sim. E coloca a religião e mistura tudo, assim, eu acho que a gente sabe pouco sobre os muçulmanos, e principalmente as muçulmanas, porque nunca teve esse espaço, sim, né, e julgar é fácil, que pudesse, né? Exato. Querer se aprofundar é bem mais, exige mais, né? Exige mais. Você quer fazer uma pesquisa, você conhecer a fundo, é muito mais difícil, né, do que só apontar e julgar. Sim, mesmo. e de fato, né, as muçulmanas, na verdade, elas sempre estiveram aqui, mas nunca foi dado, de fato, né, o lugar, né, para que elas pudessem participar. Nossa, vamos conhecer essa história. Então, eu sempre falo que nas redes eu falo sobre a minha vivência enquanto uma mulher muçulmana, e eu sou mulher, tá, gente? Eu sempre brinco assim, eu sangro, eu sou pagadora de conta, sabe? Assim, para as pessoas entenderem que, olha, tem humano. Eu me identifico nessa sua fala na seguinte questão, assim, né? A gente, por ser mulher, já tem dificuldade aí de ter voz. Eu, como uma mulher gorda, por exemplo, para falar de beleza, quantas mulheres você conhece que falam de beleza na internet? Quantas mulheres gordas você conhece que falam, né? E aí, mesma coisa, uma mulher muçulmana também. Então, assim. Uma mulher muçulmana feminista é uma mulher gorda que fala de estética. Pode parecer que não é adequado. Mas... as pessoas. Se eu falo assim, não, será que é possível? Tela azul, né? Não entende nada. Até mesmo mulheres gordas dançarinas que dançam, que é saudável, sabe? Porque sempre teve atrelado, né? Uma mulher gorda é uma mulher que não é saudável, né? Então, isso aí dá conversa pra uma mulher um episódio exatamente, inteiro, uma mulher muçulmana que não pode estar, sei lá, trabalhando, né? Ou até mesmo indo pra academia, eu vou pra academia, sabe? Então, assim, à frente, ela... Não, pelo fato de você ter isso, você é dessa forma, com essas características, então não é adequado você estar nesse lugar. São né? os estereótipos que as pessoas criam, né, ao nosso redor. As pessoas não conhecem a nossa vida, então elas criam, né, na cabeça delas como é que é a vida de uma pessoa gorda e criam na cabeça delas como é que é a vida de uma pessoa muçulmana. Né? Exatamente. Eu acho que vocês estão falando uma coisa interessante, que é como se não houvesse um caminho do meio. Se você é a favor da beleza natural, você não pode fazer nenhuma intervenção. Se você é muçulmana, você não pode ser feminista. E acho que tem que existir um lugar meio termo, sim. E também de cada um fazer suas escolhas e estar consciente, né? Eu acho que o meio do caminho é a liberdade. É a liberdade de escolha mesmo. É você se conhecer e falar, isso aqui pra mim, ok, isso aqui pra mim, não ok. É a gente olhar pra dentro e falar assim, eu tô fazendo isso por mim ou eu tô fazendo isso pra atingir a expectativa de alguém, né? Mega hair. Eu amo meu cabelo, mesmo sem o mega, entendeu? Eu aprendi a gostar e aprendi também que faz parte da minha genética, que é uma carga que traz da minha família. Então, amadurecimento mesmo. A gente se autoconhecer e ir amadurecendo. Botar uma energia no autoconhecimento, né, gente? Mais do que no... Sim, total. Na adequação. Quando você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, se você tá fazendo aquilo por pressão estética, ou se você tá fazendo aquilo pra ficar bem com você mesma. Eu sou total a favor da liberdade. Se você quer fazer um procedimento estético, só pensa, né? Porque isso aqui eu tiro e ponho.
Tem coisa que é um pouco mais complexa. Né? Agora, se você for fazer um preenchimento, uma cirurgia, você tem que pensar direitinho pra ver, pra não se arrepender depois, só isso. Agora, alguém já falou que achava vocês meio prepotentes ou arrogantes? Porque mulheres que confiam demais em si, que estão confortáveis no que são, às vezes são taxadas como prepotentes, se acha. Né? Nossa, onde quem é que eu já recebi comentários assim, quem aquela gorda acha que ela é? Sim. No seu perfil? No meu perfil. Gente, não gosta do assunto? Não segue, não comenta. É ofensivo. Você falaria com uma pessoa na mesa? Ah, não, Né? Com Desse comportamentos digitais que precisam ser, né, melhorados. Exatamente. É porque a pessoa tá atrás ali do celular, ela acha fácil. que tá impune, né, de tudo. Mas enfim, já direto recebi assim, quem essa gorda pensa que ela é? Porque você não pode se sentir confiante, né? Assim como não você pode. deve ser uma mulher oprimida e submissa. Sim, sim. Eles querem que, de fato, eu tenha essa máscara, né? Esse estereótipo mesmo e leve em consideração esse estereótipo. Então, eu tenho que aparecer ali muito mal, chorando, assim como todas as representações aparecem. Assistir um filme, você vai ver uma mulher de lenço sempre infeliz, né? Então, querem que isso seja, de fato, real, verdade, né? E aí, eu recebo muito assim, nossa, parece que você sempre tá nervosa, né? Tipo, sempre naquele lugar, mas não, é o lugar que também me coloca e a gente conseguiu se entender ali também já naquela coisa, poxa, mas ele, né, a pessoa tá indo contra mim, ou que é isso? Que pergunta é essa? Em qual lugar que essa pergunta quer ir, né? Então, assim, sempre nesse lugar, né? Porque o lenço, ele não é bem aceito, então eu aparecendo, olha, estou feliz com ele e aceitem, parece que incomoda muito esse lugar, sabe? Gente, mas é muito curioso como as pessoas felizes e confortáveis em ser que elas são, podem ser pode incomodar. Não, quando eu ponho um cropped ou quando eu recebo assim, gente, ó, fui fazer um passeio com a minha família e era um passeio onde todo mundo tava de roupa de praia, biquíni, e eu coloquei meu biquíni. E tirei uma foto linda e bela com uma paisagem maravilhosa atrás, ficou linda a foto. Recebi muitas pessoas perguntando, né, onde é o biquíni, principalmente, que pra achar o biquíni, né, difícil. Mas muita gente falou assim, eu queria ter sua coragem. Sim. Eu falei, gente, coragem eu preciso ter pra pular de paraquedas. Mas a gente vive numa sociedade muito julgadora. E, de fato, é aterrorizante, gente. Nesse sentido, coragem de se expor. Né? Coragem de mostrar, de ser quem elas são. De você pôr um biquíni e falar assim, eu não devo nada pra ninguém. Sabe? Eu tô me divertindo aqui com a minha filha, onde entra a maternidade de novo. Quando eu era adolescente, eu vivia de canga na praia. Sim. Porque ninguém pode me ver de biquíni. Porque eu vou até a água e os olhares da praia vão vir pra mim. Hoje em dia, eu rolo na areia com a minha filha, você entendeu? Sim. Mas é também uma reconsideração, como você disse, de prioridades, né? Isso é tão mais importante do que você estar preocupada com o caminhar até o mar, Exato, né? mas eu recebi muita gente, mensagens assim, eu não vou à praia há 7 anos. Meu filho tem 5 anos e não conhece a praia. Fabiola, você tem uma audiência de mulheres muçulmanas? Porque eu acho que você tem um trabalho de repertório, para quem não é muito importante, mas você tem uma audiência de mulheres? Sim, bastante mulheres muçulmanas e brasileiras, né, na mesma caminhada que a minha, né, assim, elas sempre se inspiram, né, falam, nossa, é parecido, né, eu passei por isso também, eu passo por isso, né, mas a maioria não muçulmanas querendo saber como que é, né. Que é ótimo, porque assim, diminuir o preconceito e esse julgamento. Contato, né, eu acho que as redes sociais traz muito isso, nossa, onde que eu teria o contato, né, com uma mulher indígena, por exemplo, onde eu tenho vários perfis de mulheres indígenas e que eu entendo todos os dias e aprendo demais, né? Então tem muitas mulheres também não muçulmanas, né? Que chegam no meu perfil e falam, nossa, eu não olhava dessa forma, nossa, a minha mente é colonizada, nossa, a forma de eu olhar a beleza é colonizada. Fabíola, você é linda de lenço, agora eu tô conseguindo, sabe, decolonizar isso. Você não precisa mostrar o seu cabelo para você estar bonita. Você pode estar bonita de cabelo coberto ou se cobrindo, usando roupas, né, que vá te cobrir um pouco mais largas, assim. E hoje tem essa... Hoje, assim, claro que ninguém vai falar que as mulheres muçulmanas usam isso há anos e nunca foi moda, né?
claro, tem essa coisa também. Mas hoje as mulheres estão trazendo uma roupa mais larga, né? Um kimono, uma coisa Sim. que, nossa, é encantadora, assim, ver. Porque a gente consegue ver também a beleza numa peça que vá cobrir meu corpo, Sim, né? Então, então. assim, existem todas essas questões, né? Então, é muito legal, assim. E aí você falou da questão da praia, né? É onde existe mais incômodo mesmo, assim. Como assim Gente, você vai outro à dia praia? eu tive essa conversa que era: por que inventaram festa na piscina, adolescente? Porque ninguém tava bem. Ninguém tava confortável quando alguém inventava uma festa na piscina ou na praia, né? Mas, Sim. de novo, é um momento de tensão Aí tá aí algo que a pressão estética me privou. Eu nunca participei de uma festa na piscina. Então, mas eu acho que Mari, nunca ninguém foi pra uma festa na piscina por achando que conta tava disso. arrasando. Sim, porque você tá pronta pra ser Exato, julgada. Exatamente. Entendeu? Porque é tempo. muito alta e muito magra, porque é gorda, Gorda, sim. porque você não tem peito, porque você não. Porque Sempre é tem alguma biquíni ou questão, porque tá né? de burkini, né? Que na verdade Então, é mas fala da uma sua experiência forma. na Então, praia. e eu sempre gostei muito de praia, eu sempre fui, eu nasci em Santos, então assim, a praia sempre foi algo que eu sempre estive conectada. Então, quando eu escolhi me cobrir, né, usar o lenço e tal, e fui à praia da mesma forma, e gosto de nadar no mar da mesma forma, é algo que, nossa, mas peraí, né, dá realmente um negócio assim, mas então ela nada, então ela tem uma roupa para isso, né? Fiquei curiosa agora. Você usa o. Tem o lenço, né? Que é pra água? Isso, pra Olha! água. Exatamente. Eu ia perguntar isso de mercado, porque na sua experiência, looks do dia, você acha que o mercado evoluiu quando a gente pensa em tamanhos grandes Nossa, e estética? Porque você falou, a primeira vez que eu fiz um vídeo, os vestidos que foram difíceis de achar. Sim, muito, assim, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, gente, tô falando de São Paulo, Sudeste. Sim, Tá? um recorte do que não é Brasil. Exato, que a gente ainda tem gente que tem ainda muita dificuldade de encontrar e muita insegurança também de comprar pela internet. Falar, mas compra da marca tal, né, pela internet. A gente não tem uma padronização na moda plus É isso size. que eu falo, especialmente porque também é caro. Não é comprar. Às vezes a pessoa tem condição financeira, mas ela não tem segurança de comprar, por quê? Eu tenho uma peça da loja X, da loja Y, que os tamanhos são diferentes. Então eu tenho uma calça 52, uma 54, uma 56, que número eu visto? Então, por não ter essa padronização, e também porque o corpo gordo tem muitas peculiaridades. Exatamente, pluralidades. Então tem gente que tem mais braço, tem mais quadril. Quando uma pessoa. Isso também tem nas mulheres magras, mas é mais tranquilo de adequar. O mercado se preparou pra elas, na verdade, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala do corpo gordo, tem muitas pluralidades que é difícil da gente conseguir, por exemplo, se basear por uma tabela de medidas. Então, é por isso que é importante ter as meninas, né, as blogueiras, enfim, as modelos, pra gente falar, essa pessoa tem um corpo parecido com o meu, então eu tenho segurança de comprar. Mas hoje em dia, por exemplo, eu até tenho a minha lojinha, porque as meninas se baseiam por mim, assim. Eu coloco assim na descrição, serve em mim. Serve em mim. Então elas sabem que vai dar nelas, exatamente. Eu perguntei desse mercado de tamanhos grandes, mas isso vale pro seu? Eu lembro que, por exemplo, teve uma marca esportiva dessa internacional enorme que fez um hijab para as atletas. Sim, Mas aí também tem aquela coisa do acessível, né? Olha, legal, representatividade, está representando as muçulmanas. Sim. Mas será que chega até elas? Está chegando na será loja? Que tem aqui no Brasil? No Brasil, por exemplo, não tem, né? Então a pessoa ela tem a oportunidade quando ela vai para fora, ela compra esse hijab, né, esportivo, tal, e aí vai realmente atender as demandas da muçulmana, que é um tecido leve, um tecido respirável, um tecido que não vai abafar da forma que quando você for, né, fazer academia ou até mesmo ir à praia, né, e você ou nadar, né, enfim, né, tudo e a maquiagem isso. Também, né, tem 1000 questões. Sim. Na verdade, que, assim, é muito interessante essa parte, que quem não vive, né, aí parece, nossa, mas é muito, muito bobeira, né, mas tem, por exemplo, as roupas, tem toda a questão do tecido, né, que seja um tecido que seja arejado, para que, como a gente se cobre, né, e todo mundo tem essa coisa, você não tá com calor? E aí eu sempre falo, eu acho que eu tô mais fresca que você, por conta do próprio tecido. Sim. Então tem todas essas questões, né? E aí, claro que
existe um mercado que vai ver o mercado, né? Não, e tem, eu tava vendo, chama Beleza Halal. Isso. Aí tem isso. os cosméticos, Porque eu acho que quando a gente olha os mercados de beleza, a gente vê, por exemplo, como internacionalmente o de beleza halal, que é específico para mulheres muçulmanas, vem crescendo, porque a procura vem crescendo, né? Sim, porque tem toda aquelas regras ali que vai dialogar com a religião, né? Então, por exemplo, será que ali naquela matéria-prima vai alguma coisa suína, por exemplo? Eu não vou colocar na minha pele. Ou álcool, né? Então, é algo que é bom. E também, por um outro lado, você pensa assim, tudo que é natural, porque o halal é esse respeito, esse tratamento, né? Então, é algo que, olha, passou por onde, né? O que tá acontecendo ali, né? Então, é algo que também dá uma referência pra gente, né? Mas, obviamente, que isso é algo muito, assim, ainda muito longe pro Brasil, né? Então, assim, claro que fora a gente sempre traz alguma coisa de fora pra, né, ver como que tá lá, mas é bem legal a gente sempre falar sobre essas questões, porque, olha, tem a muçulmana ali, né, que, por exemplo, existe um shampoo específico, né, para as mulheres que usam lenço, assim, né? E aí, mesmo? Por quê? E aí no rótulo, né, no shampoo, tem uma mulher muçulmana, né? E aí teve uma moça que viajou e falou, gente, pra que isso? Tipo, não é a mesma coisa? E a pessoa que não vive acha que de fato não precisa disso, né? O mercado está se aproveitando das mulheres muçulmanas. Mas aí o shampoo vem trazendo aquele frescor, aquela coisa de, olha, 48 horas fica um perfume ali, porque como a gente coloca o lenço, de repente, nessa coisa do lenço, abafou, não fica tanto o cheiro ali prolongado. Então é aquele frescor, né? Que quando dá aquele sentido de menta, né? Tem até alguns shampoos assim específicos quando é pra caspa. E aí eu acredito, porque eu nunca tive acesso também, porque não existe aqui no Brasil. Mas eu li o rótulo e fala sobre, olha, é perfume com uma duração prolongada, é um frescor. Então, você tá com lenço, você tá sentindo que você está fresca dentro, sabe? Aquele cabelo que tá fresco, né? Embora ele esteja coberto. Então, tem todas essas questões. E até mesmo o atrito, antifrizz, porque é um tecido ali. Então, um cosmético que vai ali proteger o seu fio, porque você usa um tecido. Então, olha só, que bacana também pensar, porque a sociedade sempre pensou que as mulheres muçulmanas nem lavavam o cabelo, por exemplo. Então, olha que legal trazer de fato, que existem demandas, um soluções, e que a muçulmana falando, olha, eu lavo meu cabelo, só que eu não preciso te mostrar, né, como que eu lavo, mas eu lavo, né, e eu uso lenço. Então, é algo muito legal e as pessoas meio que não têm essa noção, nossa, mas pra que ter isso? Olha que até mesmo assim, parece até engraçado, né, ver uma mulher de lenço na capa de um shampoo e eu não tô vendo o cabelo dela, né? Mas são essas questões que é pra atender mesmo, né? Pra mostrar, mas eu acho que isso é importante talvez isso não seja pra você, mas não ser pra você não significa que não é pra outras pessoas, entendeu? É um olhar, enfim, que amplia a nossa relação de sociedade, comunidade, né? No caso, quando você olha ali naquele rótulo e se identifica. É a mesma coisa aqui. Exato. E quando eu quero comprar de um site, eu quero me ver ali. Então não adianta colocar uma pessoa magra ali para vender uma roupa para uma menina gorda. Não adianta usar algumas marcas até usam modelos plus, mas sempre é o quê? O padrão estético. Branca, uma altura tal, acinturada, né? Curvilínea, né? Bastante quadril, barriga zero. Então, não cria identificação. Plus size, entende? de fato. Eu não me vejo ali. Então, às vezes, eu quero, às vezes, comprar. A gente compra, às vezes, a ilusão de que aquela roupa vai ficar igual. E não vai ficar. Porque o meu biotipo é assim, o biotipo da outra é assim. Né? Mas é importante a representatividade. Exatamente. Eu olhar numa campanha de beleza e ver uma pessoa, uma mulher gorda se cuidando. Né? E as marcas cada dia mais estão apostando em mulheres reais mesmo, né? Então, assim, eu não quero essa mulher que, poxa... idealizada. Né? Que sempre esteve ali. Né? Eu quero a mulher que atende as outras e que vá dialogar também com a própria sociedade, porque antes você olhava, né, até mesmo, por exemplo, Miss Brasil, né, você nunca viu uma mulher de fato brasileira, né, então, assim, né, a gente sempre tem essa coisa, nossa, mas será que tá representando, né, cadê a indígena, cadê a negra, né, então, assim, a gente sempre também esteve nesse lugar de sempre aceitar esse padrão do branco, né, e que de repente era muito longe da realidade brasileira, assim, né, e isso
tem nas sociedades também, né? Em outras sociedades também. Mas é sempre esse olhar, por isso que eu gosto muito de falar sobre a decolonialidade, né? Essa questão do vamos não pensar da forma colonizada, da forma que nos mostraram que é, né? Na forma eurocêntrica, né? Vamos quebrar um pouco isso e observar as belezas, né? Também das características mesmo das brasileiras, né? Então isso é muito importante também. Quero agradecer a presença de vocês duas. Eu quero que vocês deixem um recado para quem tá ouvindo a gente. Eu sei que talvez um bom começo seja a gente ser menos julgador com os outros e também menos julgador com a gente, mas queria que vocês deixassem um recado final para quem tá ouvindo a gente. Como fazer um exercício pra gente se aceitar e se gostar sem se comparar tanto ou idealizar tanto. Olha, se eu pudesse estar de frente aqui com... enfim, com uma menina gorda, eu ia falar... Assim, para todas as meninas, né? Mas especificamente para as meninas gordinhas, para mulheres gordas, acho que a primeira coisa é... Você tem que descobrir que você é única. Independente do corpo em qual você tá ali. Porque a gente tem fases na vida, né? Às vezes a gente tá mais magra, outra vez mais gorda. Mas o importante é você saber que, independente do corpo que você habita, é você ali, entendeu? Você é um ser único. Você pode ter uma irmã gêmea. Você tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus gostos, a sua essência. Quando você descobrir isso, que você é única, você vai se comparar menos. Você vai... querer menos atender a expectativa do outro e mais a sua própria expectativa. Não ficar entrando no Instagram como se fosse aquele catálogo, assim, de corpos, entre aspas, perfeitos. Quem eu quero ser, né? Então, começar a seguir pessoas que tenham, né, que tenham identificação com você, com a sua história. Eu acho que, basicamente, é isso, assim. E se permitir, né? Se permitir né? Se eu tenho uma neura com o braço... Se vai na padaria, assim, com uma regata, sabe assim? Se permite, aos poucos, experimentar coisas novas, sair da sua zona de conforto. Porque, na verdade, a nossa impostora, assim, né? A gente tem a síndrome da impostora, né? Que habita dentro da gente. É a gente mesma. A pior pessoa que aponta assim, pra gente é a gente. E, então, basicamente, seria isso. Pra gente tentar se permitir mais, se cobrar menos... E se conhecer. Muito bom. Isso mesmo. Ai, eu também, assim, se eu pudesse, né, olhar hoje a menina, ou a Fabiola, né, a Fabiola adolescente, né, cheia de, questionamentos, enfim, falaria, né, enalteça quem você é, as suas raízes, da onde você veio, a sua essência, né, quem você é, se entender também, trazendo tudo lá atrás. Eu acho que essa coisa da ancestralidade é muito importante para você vir e pensar, como você falou, isso aqui é da minha avó. E, cara, e ver isso como enaltecer. De fato, enaltecer a cultura, enaltecer a ancestralidade, o que vem da minha genética, quem sou eu, né? Entender aquelas mulheres que vieram antes de mim, eu acho isso importantíssimo e que hoje a gente consegue dialogar sobre isso, e isso é um autoconhecimento, né? Então, de fato, trazer aquilo quem você é e ver a sua experiência, a sua oportunidade, a sua vivência, né? Porque nunca você vai ser igual a outra pessoa, porque as mulheres existem complexidades em experiências e vivências e trajetórias que a gente vai trilhar nesse mundo, né? Então, a gente tem que perceber esse caminho e olhar, não, eu tô seguindo isso, é isso quem eu sou, né? Então, isso é muito importante, né? E, claro, obviamente, né? Seguir pessoas, se inspirar em pessoas que vai pensar como você ali, nossa, eu tô vendo, sei lá, aquilo que ela passa, né? A mesma experiência que ela teve, acontece comigo também. E eu gosto muito da Ana Paula Changoni, né, que eu sigo ela fala assim, eu estou encurtecendo caminhos. E eu acho que isso é incrível. O que você tá fazendo? Você tá encurtecendo o caminho de uma outra menina gorda que vai ter os mesmos questionamentos que você teve, só que pra ela vai ter logo um outro olhar, ou até mesmo os questionamentos não vão ficar em aberto, né? Sempre vão vir respostas pra ela, porque você tá ali pra dar a mão. E eu, mesma coisa, né? Aquela menina que não se entende enquanto, né? Eu tô numa cultura aqui, eu tô nessa cultura, eu tô em duas culturas, ou até mesmo línguas e diversas vivências, né? Mas eu tô encurtecendo o caminho daquela menina também, que ela vai pensar, não, cara,
eu sou assim, eu posso estar Sim, aqui, total. né? E tá tudo bem, vamos Pensando nas celebrar. nossas filhas também. Né? Exato, Nossa, pensa muito. exatamente. E aí meus filhos vão me ver, não, mas minha mãe também, ela encurteceu esse caminho aqui, ó. Sim. Né? Eu tenho um nome diferente, mas esse nome diferente é por conta disso, de toda a minha história, né? Então, assim, é incrível isso, né? E que mais pessoas possam encurtecer caminhos de outras pessoas também, né? Isso é lindo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Foi um prazer estar aqui. Prazer mesmo. A gente chega ao fim de mais um episódio de Um Papo Beleza, podcast apresentado por Granado Farmácias. Você sabe que você pode mandar sugestões, dúvidas e comentários por e-mail. A gente acompanha no papobeleza@granado.com.br. E você também pode procurar por outros episódios do podcast nos principais agregadores que tem na internet. Até o próximo.